Olá, meus cumprimentos a todos. Eu estou aqui para contar mais uma história. E hoje a história tem como título O Discípulo Honesto. E ele faz parte do folclore judaico. E é uma história que fala sobre a fé e sobre outras virtudes, entre elas a honestidade, que é o caso aqui dessa história. Então, ela conta que um rabino, ele decide colocar em prova a honestidade dos seus discípulos. E ele então coloca um desafio. Ele pergunta para eles: o que vocês fariam se encontrassem uma bolsa caída na estrada? O primeiro discípulo responde: eu a devolveria ao dono imediatamente. O rabino acha que aquela resposta foi rápida demais e ele não ficou certo se o seu discípulo de fato realizaria isso. Mas o segundo discípulo falou: eu guardaria o dinheiro se ninguém me visse encontrá-lo. O rabino achou que aquela condição, quer dizer, ele guardaria o dinheiro se ninguém visse encontrá-lo. Então ele achou que esse discípulo tinha um coração mau, né? Ele não era de fato honesto, quer dizer, ele só devolveria o dinheiro se ele fosse visto. Daí o terceiro discípulo respondeu: para ser honesto, eu vou ler exatamente como diz a história. Acredito que eu ficaria tentado a guardá-lo. Foi honesto. Por isso, eu rezaria a Deus pedindo que me desse forças para resistir a tal tentação e para fazer a coisa certa. Ah, pensou o rabino, eis o homem no qual posso confiar. Então nós sabemos que nenhum de nós é perfeito. Não é à toa que nós estamos vivendo na Terra, um planeta de provas e expiações, um planeta típico que recebe espíritos imperfeitos, que ainda somos capazes de praticar muitos atos infelizes. E uma das maiores dificuldades que nós temos é admitir as nossas imperfeições. É muito comum que a gente aponte o dedo para as imperfeições dos outros e não olhe para dentro de si. Essa história, né, do rabino, que ele coloca uma situação problema para os seus discípulos, ela é muito interessante porque mostra que só o terceiro discípulo ele foi capaz de olhar para si, enxergar que ele podia sofrer a tentação de ficar com aquele dinheiro e mais, ele ainda, como um homem de fé, ele resolve pegar o caminho certo, que é pedir a Deus que lhe dê força para resistir ao mal, né? Resistir àquela tentação de ficar com algo que não lhe pertencia. Essa é uma história que ela nos inspira, ela é muito inspiradora, porque muitas vezes nós encontramos objetos na rua e pegamos para nós, né? Tô falando eu, você, né? Pegamos. Mas se aquele objeto está perto de um supermercado, de uma farmácia, seria interessante, né, a gente deixar num lugar mais próximo, porque a pessoa que perdeu, ela provavelmente vai fazer o caminho, ela vai retomar aquele caminho para ver se encontra, né? Então, e como é bom quando a gente encontra alguma coisa que a gente perdeu, e às vezes é um documento, às vezes é um dinheiro, que dá tanto trabalho para a gente resgatar, por exemplo, um documento, né? Ou resgatar um dinheiro que às vezes foi ganho com tanto sacrifício. Ser honesto não é obrigação,
ser honesto faz parte a gente está cumprindo uma lei de Deus, que é fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que nos fizesse. Eu estou sempre retomando o primeiro mandamento, porque embora ele seja tão comum, mas ele é um dos mais esquecidos na nossa vida, né? Então tá aí a história do discípulo honesto e do seu rabino muito sábio, muito perspicaz. Se gostaram dessa história, dê um joinha e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.